Olhai os lírios dos campos. Esta frase está no Evangelho de Lucas, no Sermão da Montanha. Jesus chama atenção para os seus seguidores sobre a beleza dos lírios dos campos, que não semeiam nem ceifam, porém, nem Salomão, em sua maior, se vestia tão bem quanto os lírios dos campos. Vai aparecer no romance que eu vou apresentar para você essa semana. Olhai os lírios dos campos, de Érico Veríssimo. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Érico Veríssimo é um dos meus autores favoritos. Brasileiro, do Rio Grande do Sul, judeu, deixou uma obra vastíssima. O Tempo e o Vento, Clarissa, Música ao Longe, O Senhor Embaixador, Saga, vários relatos de viagens. Eu detesto esta expressão, mas todo brasileiro que tem acesso a livros tem a obrigação de ler uma obra do Érico Veríssimo. Ela é permeada das mudanças sociais ocorridas no Brasil, tinha muita sensibilidade, principalmente a saída do campo para a industrialização. Antes de escrever, exerceu outras funções, professor de literatura e inglês, ele foi sócio de farmácia, foi bancário, até um dia decidir se dedicar integralmente à literatura. Do que se trata o livro Olhai os Lírios do Campo? Uma coisa que eu gostaria de já colocar é que esta foi uma releitura. Li esse livro no século passado. Eu estava com meus 17 anos e na época eu fiquei muito presa na questão do romance entre Eugênio, Olívia e Eunice. Nessa releitura mais madura eu pude ver o tanto que eu perdi e o tanto que eu ganhei fazendo a releitura. Por quê? Então eu vou te contar. Eugênio é de uma família muito pobre. O seu pai era um alfaiate e a sua mãe uma dona de casa, uma lavadeira. Sofreu muitas humilhações na infância pelo fato de ser pobre e vai guardando no seu interior um desejo de vencer na vida. Podemos dizer que esse é um livro de formação. A gente vai conhecer Eugênio desde a infância até a vida adulta, como ele vai se modificar. Esse não é seu livro preferido. Eugênio não é o herói que ele gostaria de ter construído, mas caiu no gosto do público. O livro começa com Eugênio recebendo um telefonema do hospital avisando que Olívia está nas últimas e que ela quer falar com ele. Primeira parte do livro, Eugênio indo para o hospital, recordando a sua vida. Desde a infância, na escola, onde ele é humilhado, que os colegas observam que ele está com as calças puídas, rasgadas, até a sua formatura no curso de medicina, o namoro que ele tem, a amizade que ele tem com a Olívia, um romance não é levado a sério, eles ficam, a opção que ele faz por se casar com Eunice, uma mulher rica, ele carrega em si esse trauma de ter sido pobre. O seu pai era um alfaiate que ganhava pouco, a sua mãe uma dona de casa, uma lavadeira, então eles viviam numa pobreza extrema. E ele guarda dentro de si um desejo de vencer na vida, de enriquecer. Então seus pais, com muito sacrifício, vão bancar os seus estudos. Então ele vai contar a relação conturbada dele com o irmão Ernesto. O irmão não vai ser bem sucedido, vai ser um alcoólatra. Um dia Eugênio lê no jornal que o irmão dele causou um escândalo e foi preso. Ele briga com o irmão e manda ele embora, e o irmão vai embora de casa. A mãe fica muito triste. Quando a mãe morre, ela pede para o Eugênio procurar o irmão. Eugênio tem vergonha dessa pobreza. Então tem uma passagem que a gente fica muito revoltado, que o pai dele
está passando na rua. Eugênio está com os amigos da faculdade. Eugênio finge que não conhece o pai. Nesse trajeto da casa dele até o hospital, porque é um trajeto distante, o leitor vai conhecendo toda a história de Eugênio até aquele momento. Então, a sua infância pobre, o sofrimento dele no colégio, a relação dele com os pais, a relação dele com o irmão, expulsando o irmão de casa e o irmão desaparecendo, a vida dele no colégio interno, mantido pela uma igreja presbiteriana, inglês, o professor, a paixão que ele tinha pela filha do diretor. Nesse colégio tem um professor de inglês carregando aquele trauma da guerra, então ele tinha muitos pesadelos, e numa noite com uma tempestade, esse professor vai se matar. Então, nessa primeira parte, a gente vai conhecer também a Olivia, os amigos do Eugênio na faculdade, o dia da formatura dele na faculdade de medicina, o namoro que ele vai ter com a Olivia, o relacionamento que eles vão estabelecer, que é uma mistura de namoro e amizade, o medo que ele tinha de realizar uma cirurgia, até ele conhecer a Eunice. A Eunice é uma mulher rica e ele decide que vai se casar com a Eunice. Então ele vai contar para a Olivia que ele não ama a Eunice, ele vai se casar com ela porque ele quer ser alguém na vida. Então ele rompe o relacionamento com a Olivia. A Olivia vai passar um tempo em uma outra região, eles ficam afastados, ele se casa com a Eunice, ele já está há 3 anos nesse casamento, ele começa a perceber que a vida dele não deu certo, que essa questão de subir na vida por meio do casamento, ele tinha assim um consultório que o sogro acabou dando para ele, ele era diretor numa fábrica, inclusive um dia na fábrica, no dia que ele está na fábrica, um operário morre preso num maquinário. Em casa, numa reunião, recebendo amigos, ele lê no jornal que a doutora Olivia voltou. E ele fica com aquele endereço, é um anúncio no jornal, dizendo que a doutora Olivia voltou a atender no endereço tal. E ele vai se reencontrar com a Olivia. Ele descobre que a Olivia tem uma filha chamada Ana Maria e a filha é dele. Eles retomam a amizade, não o relacionamento, que a Olivia é uma pessoa brilhante. Enquanto Eugênio, na primeira parte, se mostra um verdadeiro mau caráter, a gente descobre a Olivia como um contraponto. Ela é uma pessoa brilhante, ela tem uma visão de mundo. Assim, a Olivia não existe. Uma pessoa igual a Olivia não existe. E a gente fica assim, nossa, como que o Eugênio troca a Eunice pela Olivia? Quando o Eugênio chega no hospital, já é tarde demais. A Olivia morreu. Então ele fica o velório e ele começa a pensar que ele vai ter que tomar alguma atitude, porque quem vai cuidar da Ana Maria, da filha dele? Ele já está frustrado o seu casamento. Na segunda parte do livro, Eugênio vai tomar algumas atitudes. E aí eu não vou contar pra você, não vou dar spoiler. Mas o muito interessante desse livro são as reflexões que o Érico Veríssimo faz sobre a saúde pública, sobre a vida das pessoas pobres. E ao reler este livro, que eu fui perceber a beleza disso. Porque aí o Eugênio vai dar uma guinada na sua vida profissional. Então ele vai deixar de ser aquele médico de um consultório insípido, de pessoas que não têm doenças, para ser o médico que ele tinha medo de ser, que era o Dr. Seixas, o médico que atendia o pai dele, um médico de uma clientela pobre, que não tem dinheiro para pagar. Lembrem-se, não existia o SUS, então as pessoas tinham que procurar um médico particular e lutar para conseguir ser atendida num hospital, e pessoas pobres não tinham como pagar. O médico de pessoas pobres era um pobre também. Ele recebia pouco, ou o que recebia era galinha, ovo, essas coisas, e ele não queria ser como o Dr. Seixas, um médico de gente pobre. Mas na segunda parte do livro, o Eugênio dá uma guinada. Ele começa a crescer, a amadurecer e acaba se tornando um médico de gente pobre. Nessa segunda parte, nós vamos nos aprofundar na história das pessoas, dos pacientes do Eugênio. Nós vamos ver o drama de um casal jovem, que é a Dora e o Simão. A Dora é filha de um amigo do Eugênio, um engenheiro que está construindo o prédio mais alto da cidade, que se chama Megatério. Na época, o Eugênio estava tendo um
caso extraconjugal com a mãe da Dora, a Isabel, a esposa do pai da Dora, do amigo do Eugênio. Ele vai romper com esse caso também. Só que a Dora é muito rica, essa menina, que foi até daminha de honra no casamento dele com a Eunice. E o Simão é um judeu. Um aspecto que aparece muito nas obras do Érico Veríssimo é o antissemitismo e também o preconceito entre nações, né? A xenofobia. Tem uma obra muito interessante, muito bonita, um relato de viagem chamado Israel em Abril, que é a visita de Érico Veríssimo lá em Israel. Dora e Simão é um Romeu e Julieta. Ela é rica, católica, o Simão é pobre e é judeu. Os pais não concordam com esse namoro, os pais da Dora. E a Dora, no decorrer da história, vai engravidar. Os pais da Dora estão muito preocupados com o quê? Com o noticiário do jornal, com a construção do megatério. Aliás, esse prédio, o megatério, ele é um marco referencial no livro. Sempre nos passeios, nas caminhadas do Eugênio com o Dr. Seixas, eles estão sempre vendo aquele prédio sendo construído. É como se o próprio Eugênio estivesse sendo construído junto com aquele prédio. Enquanto Eugênio, na primeira parte, era aquela pessoa de aço, inescrupulosa, que queria a todo custo subir na vida, na segunda parte, quem sobe é o megatério, aquele prédio de concreto e ferro, e o Eugênio vai descendo. Mas a descida do Eugênio, na verdade, é o seu verdadeiro crescimento. É a essência da frase: olhai os lírios do campo. E o que vai nortear a vida do Eugênio são as cartas que a Olívia escreveu para ele, mas não enviou, mas ela deixa para ele. Ele está sempre relendo essas cartas e elas vão aparecer. E são cartas muito interessantes, os pensamentos que ela tem para melhorar a sociedade e que ele vai guardando para ele mesmo. E cada cliente que ele atende, cada paciente, cada história, a gente vai vendo o quanto que a população brasileira sofria. Eu não gosto de panfletagem. Quem lê esse livro vai entender a beleza que é o Sistema Único de Saúde. A gente não consegue imaginar uma sociedade brasileira como aquela, que as pessoas não tinham acesso à saúde mesmo. Ao mesmo tempo, hoje a gente também não consegue imaginar alguém tocando a campainha na casa de um médico. Você não consegue imaginar. E na vida do Eugênio, isso virou rotina, porque as pessoas procuravam o médico no momento que não tinha mais salvação. Então elas iam à noite. O médico era mais parecido até com um padre. E Eugênio passou experiências de ficar ao lado de uma pessoa até a hora que ela vai morrer na casa dela. Ele observar a insalubridade. Então há momentos que ele fala que se algo não for feito, ela vai ter uma tuberculose. Ela mora numa casa que não é arejada, uma alimentação pobre. Então ele vai estar sempre observando as misérias da população. E a gente, à medida que lê o romance, principalmente a segunda parte, a gente começa a ver como que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é importante. O que vai acontecer com Eugênio, o que vai acontecer com Ana Maria, o que vai acontecer com Eunice, o destino de Simão e Dora, eu vou deixar para você descobrir à medida que você ler esse livro, que é um clássico da literatura brasileira, sem sombra de dúvidas. E também deixo aqui um convite: leia o Sermão da Montanha. Nós estamos em dezembro de 2022, esse momento que eu estou gravando esse vídeo. Aproveite para descobrir em Lucas das Bem-aventuranças, em que ele diz: olhai os lírios dos campos, que não semeiam nem ceifam. Eu espero você aqui semana que vem com mais uma resenha no nosso canal. Tchau!